Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar uma distribuição binomial de probabilidades. Vamos lá? Então, introdução. Nós vamos considerar alguns experimentos que venham a satisfazer as seguintes condições. Primeiro, o experimento ele vai ser repetido nas mesmas condições um número finito de vezes. Ou seja, o experimento vai ser repetido N vezes. Depois, as provas repetidas elas vão ser independentes. Eventos independentes, nós já sabemos o que quer dizer isso na probabilidade. Em seguida, em cada prova deve aparecer um dos dois possíveis resultados, sucesso ou insucesso. Isso não quer dizer algo positivo ou negativo, mas sucesso e insucesso estão relacionados com aquilo que eu quero que aconteça nessas N repetições. No decorrer do experimento, a probabilidade P do sucesso e a probabilidade Q do insucesso, seu complemento, vão ser constantes. Então aqui nós temos um evento até agora. Um evento vai ser repetido N vezes. Dessas N tentativas, eu consigo determinar a probabilidade de sucesso em cada uma delas. E o seu insucesso como sendo seu complementar. Nós vamos estar trabalhando e resolvendo problemas da seguinte forma. Determinar a probabilidade de se obterem K sucessos em N tentativas. Esse vai ser o nosso objetivo ao resolver exercícios, problemas que envolvam uma distribuição binomial de probabilidades. Bem, a definição matemática que envolve uma distribuição binomial de probabilidades com os parâmetros n e p é dada pela seguinte função matemática. Então, a probabilidade de x ser igual a k vai ser combinação de n elementos tomados k a k ou o binomial de n sobre k, que vai ser multiplicado p elevado a k vezes q elevado a n menos k. Aqui nós temos o que quer dizer cada uma dessas letrinhas, conforme nós já vimos no slide anterior. N é a quantidade de tentativas que você vai repetir o teu experimento. P é a probabilidade de sucesso em uma única tentativa, como é constante em uma única tentativa. Q, o seu fracasso, o seu insucesso, que é o seu complemento. E K, nesse caso, vai ser a variável aleatória discreta, que vai representar a quantidade de sucessos nessas N tentativas. Ok? Vamos a alguns exemplos interessantes, então, para que a gente consiga entender melhor o que vem a ser essa distribuição binomial de probabilidades. Aqui tem um exemplo legal. Cirurgias do manguito rotator têm 90% de chance de sucesso. A cirurgia é realizada em 3 pacientes. Determine a probabilidade dela ser um sucesso em exatamente 2 pacientes. Bem, nós conseguimos, lendo o problema, verificar que essa questão envolve uma distribuição binomial de probabilidades. Mas antes que eu venha usar a fórmula, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos resolver essa questão por uma ferramenta que nós já conhecemos bem, que é a árvore de probabilidades. Então, como nós temos aqui 3 pacientes e somente há a probabilidade de sucesso e insucesso, então fica fácil a gente montar a árvore de probabilidades. De que forma? Os 3 pacientes aqui estão. Cada paciente ele tem somente 2 possibilidades de sucesso ou fracasso dentro da cirurgia. Então, o paciente A ele tem a probabilidade de S de sucesso, F de fracasso, junto com o paciente B também e o paciente C. Se nós observarmos esta árvore de probabilidades, nós conseguimos verificar os possíveis resultados, no qual, seguindo cada um desses ramos, nós encontramos esses resultados aqui. Por exemplo, nós temos aqui, nessa linha, nesse caminho, fracasso, sucesso e sucesso. Então, nós temos F, S e S. E assim por diante. Se formos efetuar a contagem de sucessos, conforme nós estamos interessados em determinar, na primeira linha nós temos 3 sucessos, 2, 1, 2, 1, 1 e nenhum sucesso. Nós podemos, a partir daqui, determinar a probabilidade de sucesso em cada uma dessas linhas, em cada um desses ramos, no qual, utilizando a probabilidade de eventos independentes, nós conseguimos chegar. Primeira, probabilidade que o primeiro paciente tenha sucesso na cirurgia e o segundo tenha sucesso e o terceiro. Então, esse conectivo E a gente já sabe que é uma questão de multiplicação. Como a probabilidade de sucesso nesse tipo de cirurgia é 90%, utilizando a simplificação aqui,
Por meio de frações, nós simplificamos 90 por 100 e fica 9 décimos. 9 décimos multiplicado por 9 décimos multiplicado por 9 décimos, joga na calculadora, 729 sobre 1000. Se fizermos isto com todas as outras possíveis linhas, os possíveis ramos desta árvore de probabilidades, nós conseguimos montar aqui todos os possíveis resultados dentro desse cenário. Bem, qual é o nosso objetivo? Que destes 3 pacientes, 2 deles tenham sucesso na cirurgia. Ou seja, nós temos essa probabilidade, esta e esta daqui. Pelo princípio da soma, pelo teorema da soma, a resposta procurada vai ser 3 vezes 81 milésimos, ou seja, aproximadamente 24,3% de probabilidade de que das 3 cirurgias do manguito rotator, 2 delas tenham sucesso. Ok? Bem, outra forma de resolvermos o mesmo problema, ao invés de fazermos todo esse aparato matemático, é simplesmente utilizando a fórmula binomial, onde nós identificamos no enunciado quais são cada um desses valores aqui, que nós temos na fórmula. Então, o P, probabilidade de sucesso na cirurgia, 90%, o seu complemento em sucesso é 10. Quantas vezes vai ser repetido este experimento, fazer uma cirurgia no manguito rotator? 3 vezes, então N é a quantidade de repetições, 3. E dentro dessas 3 repetições, nós estamos interessados em que K seja igual a 2, ou seja, tenhamos 2 sucessos dentro dessas 3 tentativas. Substituindo na fórmula e fazendo os devidos cálculos, chegamos ao mesmo resultado. Então, utilizando a fórmula binomial, pessoal, vocês podem verificar que é um trabalho mais fácil. E como nós podemos utilizar a calculadora gráfica, nós vamos resolver outros exemplos utilizando essa ferramenta essencial nas provas IB. Próximo exemplo, um exemplo bem fácil de a gente aplicar a fórmula binomial aqui para a distribuição de probabilidades, diz o seguinte: uma moeda é lançada 5 vezes seguidas e independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras nessas provas. Nós, lendo o enunciado, a gente já reconhece que é uma distribuição binomial de probabilidade. Nesse enunciado, também nós precisamos identificar, a partir daí, quais são os elementos, quais são as variáveis que compõem uma distribuição binomial. Ou seja, quantidade de vezes que você vai repetir o teu experimento, 5, n igual a 5. Probabilidade de sucesso. O sucesso aqui no caso, que nós estamos interessados que ocorra, é que a face voltada para cima seja cara. Qual é a probabilidade de você lançar uma moeda e ela aparecer cara? Face voltada para cima, 50%. Seu complemento, de igual forma, também é 50%. Dessas 5 tentativas, o nosso objetivo, o nosso interesse é que 3 vezes apareça cara nessas 5 provas. Ou seja, K é igual a 3. Fazendo essa jogada aqui de variáveis e substituindo na fórmula binomial, nós temos que a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 vai ser 50%, 0,5, né, elevado ao cubo, vezes 0,5, elevado a 5 menos 3. Que vai me dar uma resposta de 5/16. Essa é uma questão muito simples, tá, pessoal? Uma questão de introdução para a gente ver como que funciona a distribuição binomial de probabilidades e quais são os seus parâmetros, no qual você precisa identificar no enunciado. Próximo. Usando a calculadora gráfica, melhor dizendo. Bem, uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para resolver esse problema, quem tem a calculadora gráfica Casio FX CG50, é a seguinte. Você vai, em primeiro lugar, no menu, número 1, menu principal, opção 1, e você vai digitar, vai seguir essa linha de comando aqui. Então, você vai em Options, vai apertar F5, opção Estatística, depois F3, vai procurar Distribuição. Na função F5, nós encontramos a distribuição binomial. E nós queremos uma distribuição binomial discreta, não acumulada. Quais são os parâmetros que você vai ter que digitar no teu visor da calculadora? Primeiro, você vai ter que digitar o K, acrescido de vírgula do N, acrescido de vírgula do P, 0,5, ou seja, a probabilidade de sucesso numa amostra, que vai me dar o mesmo resultado que nós tivemos anteriormente. Então, essa ferramenta aqui, a calculadora Casio, aqui da FX CG50, é uma ótima ferramenta que realmente vale a pena você começar a trabalhar mais com a sua calculadora. Tá? Vamos lá, próximo exemplo.
Dois times de futebol A e B jogam entre si 6 vezes. Encontre a probabilidade do time A ganhar 4 jogos. Então vamos lá, de novo. Será que é uma distribuição binomial? Se for, vamos identificar os seus parâmetros. Vamos lá, quem que é o N? N, no caso, vai ser igual a 6. Os dois times vão se enfrentar 6 vezes. Em seguida, qual é a probabilidade do time A ganhar em um dos jogos? Bem, se nós observarmos, um time pode ganhar, perder ou empatar. Então, a probabilidade que o time A tem de ganhar um jogo é 1/3. Em seguida, qual é o valor de K? Bem, K vai ser igual a 4, pois, dentre esses 6 jogos, nós estamos interessados com que o time A ganhe apenas 4. Identificamos aqui as variáveis e vamos substituí-las agora na fórmula binomial. Fazendo as continhas aqui, abrimos a conta, né? Vamos encontrar uma resposta de 8,23%. Ou seja, de 6 vezes que dois times jogam A e B, a probabilidade do time A ganhar vai ser 8,23%. Também podemos utilizar a calculadora gráfica, novamente, no mesmo menu principal, opção 1, encontramos a mesma linha de comando, nós não estamos trabalhando com uma distribuição acumulada de probabilidades, nós estamos trabalhando com uma distribuição discreta binomial, onde os parâmetros são os mesmos, então aqui o K mudou, é 4, de 6 provas, com a probabilidade de sucesso em cada uma delas 1/3. Que vai dar o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente. É muito interessante você observar isso aqui na tua linha de comando, ou usar essa linha de comando na tua calculadora Cássio. Ajuda muito, muito, muito. Ok? Daí você não precisa ficar digitando muitas coisas conforme a fórmula anterior. Tá? Então, outro exemplo, Departamento de Estatística, exemplo número 3. O Departamento de Estatística de um município estimou que 20% da força de trabalho está desempregada. Uma amostra de 14 trabalhadores nesse município é obtida. Calcule as probabilidades de 3 estão desempregados na amostra. Novamente, percebemos aqui que nós temos uma distribuição binomial, pois temos aqui a probabilidade de sucesso, que aqui no caso nós vamos considerar como sendo os trabalhadores desempregados, 20%. Depois, desses 14 trabalhadores, que é o N igual a 14, estamos interessados com que 3 deles estejam desempregados. Bem, é uma distribuição binomial novamente, com N igual a 14, K, 3, probabilidade de desemprego, sucesso 0,2, insucesso, seu complemento 0,8. Substituindo na binomial, chegamos no resultado de 25%. O próximo exemplo é mais interessante. O próximo exemplo diz o seguinte: determine a probabilidade que, no mínimo, um dos trabalhadores da amostra está desempregado. Aqui nós vamos estar trabalhando com uma distribuição binomial acumulada. Ou seja, nós estamos interessados em que o valor de K seja 1, 2, ou 1, ou 2, ou 3, ou até 14. Essa é a grande questão. Bem, nós temos duas formas para resolver isso aqui. Podemos utilizar a forma do complemento, então nós escrevemos a probabilidade de x ser maior ou igual a 1, ou seja, no mínimo 1. Podemos inverter essa pergunta e fazer o seu complemento, ou seja, 1, a probabilidade de 100%, 1 menos a sua negação, ou seja, nenhum trabalhador vai estar desempregado. Substituindo na fórmula binomial, encontramos 95,6%. Mas o mais legal é agora usar a calculadora Cássio, a calculadora gráfica, muito mais interessante. Só que o que vai mudar aqui? Vai mudar essa opção aqui, ó. Quando você for digitar essa linha de comando, utilizando esses menus na tua calculadora, entrando em estatística, distribuição, binomial, você vai pegar agora o F2, que é uma distribuição acumulada de probabilidade. Então aqui os parâmetros eles são um pouquinho diferentes. Então perceba, primeiro você vai digitar o valor inicial de x, segundo o valor final de x, terceiro n, quantas vezes você vai repetir o teu experimento, e p, a probabilidade de sucesso em cada um deles. Aqui é interessante o seguinte, o x é maior ou igual a 1, então ele começa com 1, e ele vai até onde? Vai até 14, até o final, que é igual ao próprio n. Tá? Aqui tem um detalhe, tem questões que ele pode pedir assim, ó, x, probabilidade de x ser maior do que 1.
Então, o valor inicial de x não vai ser 1, e sim vai ser igual a 2, pois estamos trabalhando com uma variável discreta de probabilidade. Ok? Então, explorem bem a função da calculadora gráfica CASS, que isso aqui ajuda muito nas avaliações. Tá? Bem, essa é uma questão um pouco mais interessante. Vamos dar uma olhadinha nela com carinho. Então, uma caixa contém uma grande quantidade de cravos, flores, onde 1/4 desses cravos são vermelhos. O restante dos cravos são brancos. Os cravos são retirados aleatoriamente dentro da caixa e ele pergunta: quantos cravos, quantas flores precisam ser retiradas de dentro da caixa para que a probabilidade de pelo menos um cravo ser vermelho seja maior do que 95%. Ok? Então a pergunta é: quantas flores precisam ser retiradas daquela caixa para que pelo menos um cravo seja retirado e essa probabilidade seja maior do que 95%? Identificando as variáveis, você já pode perceber que nós não sabemos a quantidade total de elementos, o n, a quantidade de n a gente não conhece. Precisamos determinar um parâmetro de k maior ou igual a 1, quando ele diz pelo menos um cravo seja vermelho, cuja probabilidade de um cravo ser retirado e seja vermelho é 25%, ou seja, 1/4. O restante, brancos, seu complemento, 0,75. Nosso objetivo é determinar a probabilidade de pelo menos um cravo ser maior do que 1, ou seja, x tem que ser maior ou igual a 1, e essa probabilidade ela precisa ser acima de 95%. Bem, nós não podemos utilizar aqui a calculadora inicialmente, né? Nós vamos fazer alguns cálculos mais manuais. Para isso, vamos utilizar a regra do complemento. Como ele quer x maior ou igual a 1, nós vamos ter aqui 1 menos p de 0. Bem, se a gente jogar esse p de x igual a 0 na lei binomial, nós vamos ter uma combinação de n elementos, que nós não conhecemos, tomado 0 a 0, que multiplica 0,25 elevado a 0, que multiplica 0,75 elevado a n. Se a gente for trabalhar com essa combinação de n elementos tomados 0 a 0, nós vamos chegar igual a 1. 1 que multiplica 1, que multiplica 0,75 elevado a n, sobra o restante 1 menos 0,75 elevado a n. O nosso objetivo é que esta probabilidade aqui, ela seja maior do que 95%, ou seja, 1 menos 0,75 elevado a n tem que ser maior do que 0,95. E a partir daqui a gente vai brincar com a matemática básica. Nosso objetivo é resolver essa inequação e encontrar o valor de n, e esse n é um expoente. Então, a gente já lembra das propriedades de log. Para isso, vamos isolar esse 0,75 elevado a n, vamos colocar para o lado direito da desigualdade e vamos aplicar log nos dois membros. Pela propriedade de log, eu posso pegar esse n aqui e jogar para frente do log, o seu expoente. Então, fazendo aqui novamente essas operações, n vezes log de 0,75 vai ser menor do que log de 0,05. Aqui tem um detalhe. Como o log de 0,75 e o log de 0,05 são negativos, nós vamos ter que multiplicar essa inequação aqui por menos 1. E quando nós multiplicamos isso aqui por menos 1, o sentido da desigualdade ela muda. Ou seja, nós vamos ter um n agora maior do que essa divisão. Que se a gente for jogar na máquina, vai ser n maior do que 10,4 flores. Ou seja, n vai ter que ser no mínimo 11. Respondendo ou interpretando nosso resultado, pelo menos 11 cravos vão ter que ser retirados da caixa para que a probabilidade de pelo menos um deles seja vermelho seja maior do que 95%. Essa é uma questão mais interessante, tá, pessoal? Conforme até pediram hoje para mim, estou trazendo uma questão um pouquinho mais que envolva as provas do IB, tá? Revisitando aqui o valor esperado, variância e desvio padrão de uma distribuição binomial de probabilidades, onde a média, o valor esperado, vai ser o produto de n por p, n vezes p, a sua variância sigma quadrado vai ser npq, e o desvio padrão, raiz quadrada da variância, ou seja, raiz quadrada de npq. Vamos um exemplo aqui interessante também, que diz o seguinte: em Pittsburgh, Pensilvânia, cerca de 56% dos dias em um ano são nublados. Calcule a média, a variância e o desvio padrão
para o número de dias nublados durante o mês de junho. Interprete os seus resultados e determine quaisquer valores incomuns. Tá? Tem uma fonte aqui, dado fidedigno. Bem, como no mês de junho há 30 dias, então nós temos que o N vai ser igual a 30. Desse N igual a 30, a probabilidade de dias nublados é igual a 56%. E o seu complemento, 0,44. Ele quer a média. Média é dado por N vezes P. Não precisamos utilizar a forma binomial. Então, N vezes P vai ser igual a aproximadamente 16,8 dias. Sua variância e o seu desvio padrão, respectivamente, aqui abaixo. Desvio padrão, raiz quadrada da variância, que vai ser aproximadamente 2,7 dias. Aqui a gente pode resgatar um conceito importante entre média e desvio padrão, né? A média sozinha, muitas vezes, ela pode mascarar o resultado, ou seja, ela pode mascarar aquilo que realmente está acontecendo com aquele conjunto de dados. Por isso que nós precisamos sempre investir no desvio padrão para medir as distâncias médias entre cada termo e a medida de tendência central, que no caso é a média. Uma interpretação legal, conforme aqui o enunciado diz, interprete os resultados e determine quaisquer valores incomuns, nós podemos escrever da seguinte forma. Em média, há 16,8 dias nublados durante o mês de junho. Então, primeiro resultado, a média é isto. O desvio padrão é aproximadamente 2,7. E aí vem uma coisa muito interessante. Valores que distam mais de 2 desvios padrões da média são sempre considerados valores incomuns. Que nesse caso nós podemos fazer da seguinte forma. A média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Ou seja, se eu for pegar a média e tirar 2 vezes o desvio padrão, nós vamos ter 11,4. O mês de junho com 11 dias nublados ou menos seria muito incomum. Da mesma forma, se for pegar a média e somar agora 2 vezes o desvio padrão, chegando a 22,2 dias, isso resultaria no mês de junho com 23 dias nublados ou mais também seria muito incomum. Essa propriedade da média com o seu desvio padrão nós vamos ver nas próximas aulas que envolvem a distribuição binomial. Melhor dizendo, que envolvem a distribuição normal de probabilidades. Tudo bem? Um forte abraço para vocês, até a próxima.